Mateus 6, capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por tudo, Senhor, que já aconteceu aqui e pela tua palavra, Senhor, pelo momento tão esperado, por aquilo que tanto tem nos edificado, nos fortalecido, que tem nos apontado, que tem nos guiado, Senhor, que tem, Senhor, nos ajudado tanto, que é a tua palavra. E nessa noite eu creio, Senhor, fielmente que não vai ser diferente, porque não é a minha palavra, mas é a tua. E não vai ser da minha alma, mas vai ser do teu espírito, Senhor. Então, eu oro a ti, Pai, para que eu diminua e que o Senhor cresça. E para que o Senhor fale de uma forma poderosa e personalizada para cada irmão que está aqui. Para cada pessoa, Senhor, que vai ver e assistir essa mensagem posteriormente. Porque nós sabemos, Senhor, que a tua palavra é viva, é poderosa e sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E essa noite não vai ser diferente. Então, desde já, Pai, nós queremos te dar toda honra, glória e louvor por tudo que ainda há de acontecer aqui, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Falar de oração para crente é meio que chover molhado, né? A gente ora, né? Graças a Deus. E a oração? A oração é o meio pelo qual nós falamos com o nosso Pai. E de contraponto, é a maneira que Deus usa para nos convencer daquilo que Ele quer nos falar. É praticamente uma conversa. É nós aqui de baixo falando das nossas necessidades, das nossas dores, falando dos nossos pedidos, falando dos nossos sentimentos para Ele, e Ele lá de cima, com as palavras de vida eterna, com as palavras vivas e poderosas, tentando mostrar para a gente uma realidade diferente dessa que nós vemos do lado de fora, do nosso quarto, como a mensagem disse, como o texto disse. E, por partir desse princípio, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é única. E ela delimita toda a nossa vida, porque nós somos frutos da palavra. Eu e você ouvimos a palavra, e a palavra de Deus tem sido o nosso norte, a palavra de Deus tem sido o nosso alimento, a palavra de Deus tem nos norteado, a palavra de Deus tem nos trazido até aqui. Porque quando Deus fala, é o céu comunicando a vontade eterna, celestial, unânime do Pai para nós como filhos. E só isso, para mim e para você, já deveria ser um motivo de uma grande tranquilidade.
Porque quando nós recebemos uma palavra do Senhor. E quando nós recebemos essa palavra do Senhor, nós temos plena convicção do que ela é capaz de fazer. Então, só aí a gente já deveria descansar. Só aí a gente já poderia, como diz o dito popular, colocar nossos burros na sombra. Porque, meu Deus, é Deus aquele que sabe de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e aquele que está em todos os lugares nos comunicando algo. Eu acho que a gente não precisaria nada além disso para viver e para desfrutar de uma vida plena. E aí eu te pergunto, e por que isso não acontece? Por que a gente se alegra, a gente chora quando recebe uma palavra, né? Quem não gosta de ser alvo, né? Do profeta, daquele que vê as coisas e comunica, né? Daquele que chega e diz, talvez não com jargão, assim te diz o Senhor, mas quando alguém chega para você e fala algo no particular, você sabe que é Deus que está falando contigo. E por que será que existe essa luta tão ferrenha para nós praticarmos, para nós confiarmos plenamente e nos contentarmos com essa palavra celestial que vem de encontro a nós? E não diferente é a palavra. Tudo que eu e você precisamos, desde a vida particular, social, familiar, conjugal, empresarial, sobre liderança, sobre submissão, tudo está aqui na Bíblia. Não existe nada que eu e você passamos na nossa vida que a Bíblia não consiga ensinar, ou que a Bíblia não consiga delimitar, colocar um padrão, um parâmetro, ter princípios para suprir todas as nossas necessidades. Não existe nada. E aí eu volto a te perguntar, por que então é tão difícil de seguir? Por que então é tão difícil de entender? Quando nós recebemos uma palavra, nós executarmos essa palavra, que geralmente são palavras simples. São palavras simples, porque Deus é muito prático, Deus é muito dinâmico. Deus conhece a nossa limitação, Deus conhece a nossa necessidade e Deus sabe até onde eu e você podemos ir. Então Ele não pede nada além daquilo que a gente pode fazer. Mas parece que há um choque de realidade quando a gente recebe uma palavra vinda de Deus. Parece que nós estamos falando línguas diferentes. Então, quando a gente recebe a palavra, naquele primeiro momento é alegria, é choro. Meu Deus, Deus falou comigo, mas conforme a ficha vai caindo, conforme os dias vão passando, a gente começa a cair em si e de repente a gente começa a ir um pouco mais devagar e a gente vai vendo que aquela alegria vai dando um pouco de lugar às preocupações, às aflições da vida e a gente diz, meu Deus, será que foi Deus? Talvez assim, o irmão acrescentou essa frase do final. Não. Jesus vai nos ensinar o motivo por que isso acontece. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. E o que é o semeador, senão naquele momento Jesus ensinando o povo, Jesus falando as palavras. Quem era o semeador ali? Jesus. O que era a semente? A palavra de Deus. Porque, irmãos, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Jesus cansou de dizer, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, pelo contrário, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer, porque o filho faz aquilo que vê o Pai fazendo. Então a garantia que eu e você temos de que as palavras que Jesus nos dá são as palavras do nosso Pai para nós, precisa ser uma unanimidade no nosso meio. Não é se, não existe talvez. E Jesus, em Mateus capítulo 13,
vai nos mostrar por que nós nos sentimos assim às vezes. Por que nós reagimos de uma certa forma com um pouco de apreensão em relação a uma palavra poderosa vinda do céu ao nosso respeito. Porque o semeador saiu a semear a palavra de Deus. E essa semente caiu em 4 lugares diferentes. Dos 4 lugares diferentes, 3 lugares complicados. Em 3 terras difíceis. 3 terras que tinham obstáculos. 3 terras que estavam ali, receberam a semente, receberam a palavra de Deus, algo vindo do céu, mas que continham intempéries da vida que entravam em choque em relação à semente recebida. E é assim comigo e com você. Então fique tranquilo, não tem nada de errado comigo e contigo. Tudo que acontece conosco hoje, Jesus já sabia que iria acontecer. E essa noite o Senhor veio nos confortar. E talvez nos dar algumas ferramentas poderosas de como nós podemos preparar essa terra para receber essa palavra com mais intensidade e de uma maneira mais eficaz para que ela frutifique. Porque assim é a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam sem antes regar a terra e proporcionar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a minha palavra, diz o Senhor, que vai cumprir o propósito pelo qual eu a enviei. Então o semeador saiu a semear o quê? A palavra de Deus. No coração de quem? De todas as pessoas que estavam ouvindo. E hoje somos eu e você. Então não fique aflito e não se ache que você é uma exceção, não. Deus sempre conheceu o nosso modo operante, Deus sempre soube da nossa limitação e Deus sempre soube da nossa luta. E é por isso que Ele vem nos confortando desde sempre, por isso que Ele vem nos dando ferramentas desde sempre, para que a palavra dEle não se perca, e pelo contrário, para que ela entre nos nossos corações e cumpra o propósito, porque toda palavra de Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Por mais difícil que seja, por mais contraditório que seja no momento que você recebemos essa palavra, a gente pode olhar e dizer assim, não, talvez era para o cara da cadeira do lado, porque eu não, meu Deus, nem perto disso eu estou. Fique tranquilo, porque Deus é o inventor do GPS, Deus não erra. Deus não erra endereço. Então, se algum dia Deus falou com você, se você carrega uma promessa, se você carrega uma palavra de Deus, alegre-se, porque em nome de Jesus ela vai se cumprir na sua vida. Isso é uma verdade. E Jesus vai começar a falar do que nos leva a não aproveitar o 100% dessa palavra. Jesus vai dizer que uma parte da semente cai à beira do caminho. E essa que cai à beira do caminho, Lucas vai ser mais específico, Lucas vai dizer é pisada, porque caiu à beira do caminho e alguns homens pisaram e ela fica meio superficial, então vem as aves e vem o maligno e rouba essa semente. Ela está muito superficial, ela está em cima da terra. Esse é aquele que não entende a palavra. É aquele que ouve, mas não entende. Então, esse que não entende, ele logo perde. Ele fica assim, logo de largada, nem chega a germinar, não chega nem a entrar na terra. E depois Jesus vai falar sobre uma semente que cai em terrenos pedregosos, que caem bem as pedras. Ela até germina, mas quando vai começar a brotar, por não ter raízes, ela logo morre. Por causa de quê? Por causa das perseguições, por causa da própria palavra. E isso acontece muito. Quando eu e você recebemos uma palavra, a nossa maior alegria é ver essa palavra se cumprindo. Mas antes, ela pode causar obstáculos. Mas não é ela que vai achar os obstáculos. Os obstáculos são as pedras
que estão no nosso coração. São os nossos pensamentos. Meu Deus, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou decepcionar o Senhor? O medo, as coisas que aconteceram no passado, as frustrações. A palavra de Deus sempre vai vir de encontro a isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é perfeita e está vindo e encontrando homens e mulheres imperfeitos, porém abençoados, que creem e que agora vão precisar pelejar, arar essa terra, tirar todas as pedras, para que essa palavra crie raízes, para que ela cresça primeiro para dentro e depois para fora, para que ela ache um lugar profundo no nosso coração, para que não fique nada sobre a superfície, para que eu e você possamos guardar. Eu e você precisamos guardar a palavra no nosso coração, porque dessa maneira o maligno não vai roubar. Existe um tempo, quando a semente entra na terra, existe um tempo até sair as primeiras folhas, e esse é um tempo primordial para eu e você guardarmos essa palavra, para que ela primeiro cresça para baixo, para depois crescer para cima, para que ela seja estável e esteja plenamente suprida naquilo que ela precisa cumprir o seu propósito. Porque uma árvore, uma flor, seja uma planta, ela vai cumprir o seu propósito para cima, mas depois de se estabelecer embaixo, depois das raízes conseguirem achar os seus lugares de estabilidade, de substância, para poder suprir tudo aquilo que vai aparecer. Porque a hora que sai da terra, irmão, começam os ventos, começam as tempestades. Porque quando a gente está guardado, quando a gente está protegido, quando a gente está no esconderijo, está tudo muito bem, está tudo muito quietinho. Mas quando a gente começa a botar a cabeça do lado de fora, a gente começa a ver que o mundo é bem maior e bem mais difícil do que parecia. E a palavra de Deus, ela precisa produzir esse sentimento dentro do nosso coração. A certeza de que não existem tribulações, não existem leves e momentâneas tribulações grandes o suficiente para frustrar a glória de Deus que será revelada na nossa vida através da palavra. Não existe nada na terra que possa frustrar o propósito da palavra do céu na minha e na sua vida. O que nós precisamos fazer é nos adequar. O que eu e você podemos fazer é nos preparar. O que eu e você podemos fazer é pelejar para que esse fruto vingue, para que esse fruto cresça. E vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Porque vão vir as ervas daninhas, vão vir os parasitas, vão vir as aves, vão tentar comer, vão tentar acabar com o sonho. Mas que sonho, pastor? O sonho da palavra. É por isso que essa pedra que cai, essa semente que cai em meio às pedras, ela precisa de um tempo para sobreviver e para ultrapassar toda e qualquer luta que nós tenhamos por causa da palavra. É inevitável que eu e você passemos lutas. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Irmãos, Jesus foi a pessoa que mais passou luta na terra por causa da palavra vinda do seu Pai. Jesus foi a pessoa que mais viveu a palavra nessa terra.
Eu e você já falamos sobre isso no início do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu não vim descumprir a palavra que o meu Pai já estabeleceu, pelo contrário, eu vim cumpri-la. E ai daquele que tirar uma letra ou uma pontuação do que foi escrito. Jesus cumpriu a sua palavra na sua totalidade. E eu e você conhecemos a história, para onde a palavra de Deus levou ele. E por isso que eu e você não podemos botar os nossos olhos nas pedras, porque as pedras, irmãos, serão inevitáveis. As pedras vão vir. Fique tranquilo, você não precisa orar por elas. Quando você vê, você vai senti-las. Mas existe alguém que é muito maior que está conosco do que qualquer pedra que possam jogar ou colocar no nosso caminho. Jesus é aquele que remove as pedras. Jesus é aquele que nos conforta em meio às pedras. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular, é a rocha fundamental. E se nós estivermos na pedra celestial, não existe nenhuma pedra dessa terra que vai frustrar a palavra de Deus que eu e você carregamos. Existe uma semente que cai em meio aos espinhos, essa até brota, essa até vai, cria raízes, essa começa a brotar, mas ela é sufocada. Sufocada pelo quê? Pelas coisas da terra, pelas riquezas, pelas demandas, pelos nossos planos, pelas coisas que eu e você queremos fazer e que talvez Deus não queira que a gente faça. E ela sufoca. Essa semente, ela não brota. Essa semente, ela não frutifica. Ela até sai da terra, mas ela não tem espaço para desenvolver. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E ela é uma árvore frondosa de muitos e muitos frutos. O que eu e você carregamos, irmãos, não é só para nós, são para todos aos quais o Senhor nos enviar. Jesus disse isso. Jesus não sufocava, Jesus não se limitava, Jesus sempre se adaptava ao momento que ele estava. Se a multidão era grande, ele subia. Se a multidão o apertava, ele entrava no barco. Ele sempre se adaptava à necessidade da multidão. Por quê? Porque ele sabia o propósito pelo qual ele estava ali. E assim é a palavra que eu e você recebemos. Nós precisamos adaptar a nossa vida à palavra e não a palavra à nossa vida. A palavra de Deus, ela não é adaptável. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é grande demais para eu e você queremos colocar ela dentro de uma caixinha. Não dá, porque a gente não sabe tudo que ela vai produzir. A gente não sabe para onde ela vai. A gente não sabe o quanto ela vai crescer, a gente não sabe quantas pessoas nós vamos alcançar, a gente não sabe. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa adaptar a nossa vida mediante a realidade da palavra, para não sufocá-la. E muitas vezes a gente olha pessoas que receberam uma palavra poderosa, que tem um chamado maravilhoso, extraordinário, mas não entendem e sufocam a palavra. Porque acham que vão conseguir adaptar o ilimitado, que vão conseguir servir a dois senhores. É impossível. É impossível. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem como obedecer Deus mais ou menos. Não tem como obedecer Deus 90%. A palavra do Senhor, ela é específica. É uma totalidade. Ela precisa ser o 100% do nosso coração.
porque senão vai entrar em conflito. Então a gente vai sufocar essa palavra. E o que vai acontecer? Ela vai morrer. E a gente vai olhar e vai dar crédito para tudo que a gente queria fazer. Eu acho que nem era tão de Deus esse negócio, porque não vingou. Mas não vingou por causa do Senhor, não vingou por nossa causa. Porque a gente sufocou. E talvez você deve estar se perguntando, meu Deus, pastor, até agora o Senhor falou, tá, a palavra, o que acontece, e aí? E a oração? É exatamente aqui que entra a oração. No início nós falamos que a oração é a maneira pelo qual nós falamos com Deus. Nós conversamos com Deus, nós pedimos as coisas com Deus. E é na oração que Deus prepara o nosso coração para as palavras que Ele tem dito para mim e para você. Jesus é a maior prova disso. Você lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Por quantas vezes Ele orou? Ele disse, Pai, eu estou aqui, quero fazer a tua vontade, mas tipo assim, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é pecado orar. Não é errado orar. Talvez o nosso maior problema esteja nesse bloqueio. Nesse bloqueio de não ser sensível o suficiente. Porque talvez nós estejamos tratando Deus de uma forma diferente como Ele precisa ser tratado. E Jesus não veio revelar Deus, porque Deus não precisa de revelação. Deus veio revelar o Pai. Deus veio revelar aquele que precisa de um relacionamento. E oração é isso. E esse texto nos traz o ensinamento de 3 ferramentas poderosas que vão nos auxiliar e muito no quesito oração. Que é quando, onde e como. Você já se perguntou alguma vez? Quando orar? O quanto orar? Pastor, como é que é? É igual comer de manhã, de meio-dia e de noite? E aí, é o quê? É 1 hora? Como é que é? E Jesus vai dizer no texto, quando vocês orarem. Pois é, pastor, mas aí é um negócio muito abrangente. Quando? Quando pode ser qualquer hora? Quando pode ser qualquer momento? Não especifica o tempo. Não especifica a intensidade. Não, eu sei que não. Mas uma palavrinha que está logo a seguir nessa mesma frase vai nos dar uma chave poderosa. Jesus diz assim, quando vocês orarem, entrem no seu quarto. Eu creio que todos nós temos um quarto na nossa casa. E eu espero que você use o seu quarto todo dia. Amém? Você usa o seu quarto todo dia? Esse é o ensino da oração. Quando vocês entrarem no seu quarto, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto. Então, quando vocês oram? Todos os dias. Tá, pastor, e aí? O que você faz dentro do seu quarto? Pastor, faço várias coisas. Mas o quarto foi feito a princípio, todos nós fizemos 2 coisas primordiais dentro do quarto. E outras além. Mas 2 primordiais, que é o quê? Dormir e acordar. Pastor, quando orar? Quando dormir e quando acordar. Porque Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto. E haja naturalmente dentro do seu quarto. Como você age dentro do quarto? O que você faz dentro do quarto? Quando você orar, vá para esse lugar. Então, quando orar? Todos os dias. Todos os dias. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, orem constantemente, orem sem cessar, orem o tempo todo. Esse texto,
está enfatizando o poder da oração. O poder que a oração tem para transformar o nosso coração mediante a palavra que eu e você recebemos dele, porque lá nós iremos nos comunicar com ele. E Jesus continua dizendo: quando você orar, entre no seu quarto e feche a porta. Mas você já não está dentro de casa? Precisa fechar a porta do quarto? Precisa. Porque a intencionalidade de fechar a porta é um recado para o Senhor dizendo: é só eu e você. É só nós dois agora. Pai, eu vim aqui para falar só contigo. Eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso de mais nada agora. E eu também não quero mais nada agora. Eu já fechei a porta. Não existe nada que esteja fora desse quarto. Não existe nada que esteja fora dessa porta que vai interromper o nosso momento agora. Vai ser só eu e você. É isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor não quer suas habilidades até porque foi Ele que lhes deu. Ele sabe das suas habilidades, Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe das palavras antes que subam ao teu coração. Ele quer o teu coração, Ele quer o acesso. E Jesus veio nos ensinar esse acesso. Porque ninguém acessa o Pai senão o Filho. Eu e você só acessamos o Pai por causa do Filho. E o Filho está nos dando uma ferramenta poderosa para acessar esse lugar. Irmãos, era a coisa que Jesus mais fazia. E se retirava para orar. E se retirava para orar. Por quê? Porque ele sabia quem ele iria encontrar lá. Jesus vai dizer: quando você entrar no seu quarto para orar, feche a porta e fale com o seu Pai em secreto. E o seu Pai que está no secreto te vê e te recompensará. Não é uma conversa só de baixo para cima. É uma conversa de cima para baixo também. E coisas que eu e você buscamos, aperfeiçoamentos que eu e você buscamos, lutas, curas, estratégias para transpor as intempéries da vida, as demandas da vida, nós encontramos no secreto. Você já viu por aí algum grande CEO, algum grande empresário sair anunciando no megafone a sua estratégia de venda, a sua ideia mirabolante que fez ganhar milhões e milhões por aí? Não, você não vê. Porque as coisas valiosas estão escondidas. E é isso que traz fruto ao nosso coração. Porque Jesus, quando vai falar da parábola do semeador, ele fala que existe uma semente que caiu numa terra boa. E o que é essa terra boa? Uma terra que não tinha nada terreno sobre ela. Um coração acessível. E é isso que o Senhor busca em mim e em você. Um coração acessível. Quando Saul jogou fora todo o seu reinado, então o Senhor chamou Samuel para ir até a casa de Jessé. E lá escolher um rei. Os olhos de Samuel também foram traídos. Porque ele começou a olhar as coisas que estavam em cima da terra. Mas Deus já havia falado para o próprio Saul. Ele disse: eu já encontrei um homem segundo o meu coração.
Porque eu e você vemos o que está do lado de fora, mas Deus vê o que está aqui dentro. E as pedras, os espinhos, a inatividade da nossa vida, as ansiedades da nossa vida, que às vezes nos roubam as promessas, eu e você tratamos no secreto. Eu e você tratamos onde ninguém vê, porque é algo valioso demais, é algo poderoso demais. É o lugar onde eu e você nos desarmamos. É o lugar que eu e você entramos e estamos à vontade para nos relacionar com o nosso Pai. É aquele papo de mesa, é aquele papo de domingo à tarde do café. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer orações hipócritas daquele que fale para ser visto. Não. O Senhor não precisa de atores. O Senhor não precisa de artistas que queiram aparecer. Não, o Senhor é um Senhor do secreto. E o Senhor também não criou papagaios. Então, não precisa ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Seja autêntico. Seja sincero. Coloque para fora. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, é o momento de colocar para fora tudo aquilo que eu e você não temos coragem de fazer do lado de fora do quarto. Porque do lado de fora do quarto a gente precisa mesmo às vezes manter a nossa posição. Um homem precisa ser o homem da casa. Porque assim, se uma mulher vier contar alguma coisa, o cara toda hora se desmanchar em chorar, misericórdia, né? E o que o Senhor está falando para mim e para você hoje é que existe um lugar onde eu e você somos vistos intencionalmente pelo Pai. Um lugar onde o Senhor vai nos falar coisas que do lado de fora Ele não fala. Não porque Ele é mau ou porque... Não. É só por causa do propósito. Porque lá dentro é só eu e Ele. Lá dentro eu vou ouvir coisas que do lado de fora eu não ouço. Lá dentro eu vou entender coisas do lado de fora que do lado de fora eu não entendo. Porque a semente que caiu numa boa terra, a Bíblia diz que é aquele que ouve, entende. E existem coisas, meus amados, que nós só vamos entender aqui, ó. Existem coisas que passam pela nossa racionalidade, que passam pelo nosso globo ocular, que a gente olha e diz, não, Deus deve estar muito doido, porque isso aqui não tem nada a ver. E quanto mais eu e você nos relacionarmos em oração com Ele, a gente vai entender que o Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Porque essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz para a terra, para o lado de fora do quarto é loucura. Mas para quem está do lado de dentro é poder de Deus. E lá dentro o teu Pai vai falar coisas insondáveis para você. Lá dentro, você vai ter a oportunidade de falar para o seu Pai coisas que você não tem coragem de falar para nenhum ser humano. E isso vai fazendo uma manutenção no nosso coração. Porque a gente precisa colocar para fora aquilo que está apertando lá de dentro. A gente precisa se livrar das coisas que colocaram sobre nós. Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim e aprendam de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Você sabe o que um momento de oração dentro do quarto proporciona? Descanso. Sabe por que a gente às vezes não consegue olhar e ter expectativa na palavra que Deus nos dá a longo prazo? Porque as águas estão agitadas, e quando as águas estão agitadas, o que a gente faz? A gente se agarra no barco e se segura. Meu Deus, isso aqui vai tombar, meu Deus, vai inundar, meu Deus, vai virar, eu preciso me segurar. E aí a gente não consegue olhar a imensidão de probabilidade que o Senhor tem para nós. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando o Senhor se levanta, quando Ele diz assim: ei, eu tenho poder para acalmar essa tempestade, ei, eu tenho poder para aquietar esse mar, então tudo se faz uma grande bonança, e a gente consegue ver até perder de vista. Então o nosso coração se enche de esperança, porque não é que não tenha mais adversidade, mas o fruto da palavra é muito maior do que qualquer coisa que esteja sobre a terra. Então a gente vai começar a se mover, a gente vai começar a remar para o propósito da palavra. A gente vai olhar para frente e ver águas tranquilas. A gente vai olhar para frente e ter perspectiva de vida. A gente vai olhar para frente e vai ter possibilidade de sonhar novamente. A gente vai olhar para frente e ter coragem de planejar novamente. O problema é que às vezes a gente está olhando para trás. E para trás é meio bagunçado mesmo, porque a gente está remando, a água dá uma bagunçada. Mas não é para olharmos para trás, é para olharmos para a frente. Olhe para frente. Olhe tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida ainda. Olhe todas as palavras que o Senhor já prometeu para você. Palavras, promessas extraordinárias que talvez você olhe agora e no meio dessa turbulência, no meio dessa loucura, no meio desse caos, você olha e diga: meu Deus, onde é que está? Meu Deus, eu não consigo, deixa eu me agarrar aqui, deixa eu me segurar em alguma coisa aqui, meu Deus, vai se acabar tudo numa bola de fogo. Não, não vai. Não vai. Mas essa convicção do lado de fora só consegue ter quem tem uma vida assídua do lado de dentro. Quando nós decidimos racionalmente deixar as coisas do lado de fora e mergulhar no lado de dentro. E uma dica importante para você: não se apegue a resultado. Entre, feche a porta e só comece a falar. Ou entre e feche a porta e só comece a chorar. Não crie expectativa no resultado, crie expectativa no relacionamento. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Que se eu e você entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e falarmos com o nosso Pai em secreto, o nosso Pai vai nos ver. Não é se, não é talvez, não é quem sabe. É uma sentença da palavra. E olha quem está nos dizendo: aquele que é a própria palavra. Aquele aos quais os discípulos diziam: nos mostra o caminho, nos revela o Pai. E Jesus, eu creio que ele entrava assim e disse: meu Deus, mas eu estou com vocês há tanto tempo, vocês perguntam. Eu tenho tanto relacionamento com meu Pai, que eu e o Pai somos um só. Então quando vocês vêm a mim, vocês estão vendo ao Pai. Porque nós ficamos parecidos com quem nós andamos. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor quer nos deixar cada vez mais parecidos com Ele. Porque esse é o princípio de todas as coisas, amado. Façamos o homem à nossa imagem
conforme a nossa semelhança. Isso não vai mudar. Quando o Senhor voltar, isso vai ser restabelecido novamente. Então nós o conheceremos como nós somos plenamente conhecidos. É a revelação. Agora talvez esteja meio judiado, o corpinho meio baleado, mas é normal. Mas uma hora isso daqui tudo vai acabar. Uma hora tudo isso aqui vai passar. É ter um relacionamento tão intenso com Deus, de ser parecido com Ele aqui dentro. Como Pedro foi indagado antes de negar Jesus, vocês lembram? Ele querendo se desvincular, ele querendo se afastar, ele querendo negar, e as pessoas diziam: não, mas olha aí, cara, olha a tua roupa, olha o teu jeito, é inevitável que tu andava com ele. Porque Pedro se relacionava com Jesus. Todo mundo que se relaciona com Jesus fica parecido com ele. E é isso que ele quer de mim, de você. É isso que ele quer. Que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Cada vez mais parecidos com Ele. Se você crer nessa palavra, se coloque de pé, por favor.